Nós vamos nos organizando aqui. Nós estamos em uma série de mensagens com um tema geral chamado Eu Creio. Esse tema, o intuito do nosso coração é, através de uma série de estudos em cima de doutrinas básicas da fé cristã, poder formatar o nosso pensamento, o nosso entendimento e dar a nós a condição necessária para confessarmos a razão da nossa esperança, sabendo que é um mandamento bíblico que devemos estar prontos para confessar a todos, não só o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pois a nossa salvação depende da confissão que fazemos de quem é Jesus, assim como também é importante e necessário que nós estejamos prontos para dar a todos a razão da esperança que há em nós, como nos diz o apóstolo Pedro na sua carta. Nós estamos agora, a sequência de estudos é baseada nas três pessoas da Trindade. Nós passamos pelo Deus Pai, pelo Deus Criador, nós estamos caminhando pela pessoa do Filho, e como a obra salvífica do Filho é o centro da nossa fé, ele ocupa a maior parte das nossas mensagens, ele ocupará a maior parte das nossas mensagens. Nós passamos por diversos aspectos da pessoa do Filho, nós falamos do Cristo prometido, nós falamos do Cristo enviado para a nossa salvação, nós falamos do senhorio de Cristo, nós falamos do Senhor Jesus como Salvador, e hoje nós queremos meditar em o Cristo vitorioso. Eu creio em Jesus, o Rei vitorioso. O texto que vai servir de partida para nós, o nosso fio condutor, é o texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 5. Nós leremos agora ele e em seguida faremos uma oração, e aí então passaremos a explanar sobre a doutrina da ressurreição, a doutrina da vitória de Cristo a partir da ressurreição. Leamos o texto então. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Oremos. Senhor, fala conosco nesse momento, Pai. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, atrai a nossa atenção, não nos permita agora ser distraídos com qualquer coisa que nos tire o foco daquilo que Tu quer falar conosco nessa noite. Fala conosco, fala com meus irmãos que estão em casa também, te peço por eles, para que eles também não se distraiam agora com as facilidades eletrônicas, mas que eles possam concentrar-se agora na Tua palavra, para que Tu possa então converter-nos a Ti, moldar-nos à imagem e semelhança de Jesus e ajudar-nos a entender o significado desta doutrina tão cara, desta doutrina tão importante para nós, a doutrina da ressurreição, da vitória de Cristo sobre a morte. É o que te pedimos em nome do Rei vitorioso. Amém. Amém, meus queridos. Nós já temos falado ao longo das nossas mensagens que Jesus é o Cristo de Deus, e esse título que lhe é dado é um título que significa que ele é o escolhido de Deus, o ungido de Deus para uma missão específica. E essa missão específica consiste na salvação do povo de Deus, na redenção da criação, na restauração daquilo que caiu, daquilo que foi destruído e afetado pelo pecado. E essa missão consiste em derrotar e vencer o pecado e derrotar e vencer o inimigo de nossas almas. Essa missão ela foi desenvolvida especialmente durante os 3 anos do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós aqui fizermos uma imagem ilustrativa a partir do nosso imaginário popular, das batalhas e das guerras, nós sabemos que as grandes batalhas da humanidade, as grandes guerras da humanidade, normalmente tiveram a seu ponto de virada, ou seu ponto de resolução em uma batalha específica, em uma guerra específica. Se você pensar na Segunda Guerra Mundial, os contornos da história não seriam o mesmo, não teriam sido transformados se não tivesse ocorrido o dia D, né, quando as forças aliadas invadem a Baía da Normandia, ali na França, e então o exército aliado consegue adentrar em solo
europeu e consegue então estipular ali, estabelecer uma parte do exército de forma que então ele pudesse alimentar com outras tropas e enfrentar a tropa do eixo nazista. Mas essa batalha, a batalha da Normandia, é a batalha onde todos os historiadores dizem que a guerra foi vencida ali. Se nós pudéssemos fazer aqui um paralelo dentro da história de Jesus, da missão de Jesus, a batalha final, a grande batalha que Cristo enfrenta, inicia-se no Getsêmani, termina no Gólgota e tem o seu desfecho triunfante no túmulo aberto, no túmulo vazio, 3 dias depois. Essa é a grande batalha, e nesta grande batalha nós podemos ver a Cristo ali exercendo toda a sua autoridade, cumprindo a missão que lhe foi dada, a missão que transformou a nossa história, e nessa missão, cumprindo essa missão, ele então, aparentemente derrotado, porque estava morto, ele vence porque ele cumpre a vontade de Deus, e cumprindo a vontade de Deus, ele então atrai para si o direito de ter vida, e ao atrair para si o direito de ter vida, por ter cumprido a palavra de Deus, por ter cumprido a lei do Senhor, ele pode então, como diz o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, verso 15, ele pode despojar os principados e poderes deste mundo e expô-los em público e na mesma cruz triunfar sobre eles. Então, na sua morte e na sua ressurreição, Jesus Cristo conquista a vitória na sua batalha última, na batalha final, a vitória que é para nós o ponto de virada da nossa história, o ponto que nos traz a esperança, como nós veremos ao longo da mensagem de hoje. No texto que nós lemos no início dessa mensagem, o texto de Apocalipse, se você ler uns versos antes e alguns versos depois, você vai ver que João está tendo ali a sua visão apocalíptica, ele está na ilha de Patmos, ele então é arrebatado pelo Senhor, e ali ele recebe uma visão do Senhor. Primeiro ele recebe uma mensagem para as 7 igrejas da Ásia, ele recebe uma mensagem para cada uma dessas igrejas, e em seguida ele começa a ter uma série de visões sobre como as coisas aconteceriam, como elas se sucederiam no fim dos tempos e em todos os momentos. Independente da nossa leitura de Apocalipse, porque nós sabemos que o texto de Apocalipse é um texto complexo e existem formas diferentes de ler o texto, formas diferentes de interpretar o texto. Há quem interprete o texto de maneira linear, capítulo a capítulo, há quem entenda que o livro é uma sucessão de 7 vezes contando-se a mesma história, então é uma leitura cíclica de 7 ciclos diferentes, mas independente da sua leitura ou da teologia bíblica do Apocalipse que você aplique, o fato é que nesse momento João está vendo um homem sentado no trono, e esse homem tem nas suas mãos o livro da vida, e ninguém é digno de tocar nesse livro da vida, de pegar nesse livro da vida, porque ninguém se encontra se apresenta como digno de poder se apresentar diante desse homem e ter acesso ao livro da vida. João, então, desesperado, começa a chorar, e então um dos anciãos, uma das figuras que João está vendo ali, se aproxima dele e diz: não chores, não se desespere, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E logo em seguida, mais para frente no texto, João diz que ele viu um cordeiro que parecia morto, mas não estava morto, ele apenas parecia morto. Esse cordeiro vai até a presença do homem que segura o livro em suas mãos, e ele então toma o livro da mão daquele homem, porque esse cordeiro era digno disso, e então o céu entra em júbilo, todos que estão ali cantam louvores ao cordeiro, e nós sabemos e entendemos que o cordeiro que João está vendo é o próprio Jesus. E nós interpretamos e entendemos que essa passagem é nada mais, nada menos do que a morte e a ressurreição de Cristo, sendo vistas por João a partir de uma perspectiva celeste, a partir de uma perspectiva celestial. E então nós temos ali a figura do cordeiro que aparentava estar derrotado,
mas não estava derrotado, ele na verdade havia vencido. Então, essa mensagem que nós temos, essa imagem que nós temos, é a imagem da ressurreição de Cristo, e é na ressurreição de Cristo que Jesus é declarado vitorioso, é na sua ressurreição que todo poder lhe é dado nos céus e na terra, e é na sua ressurreição que o cordeiro que parecia morto se torna o leão da tribo de Judá, aquele que é digno de tomar o livro da mão do homem que está sentado no trono, e então reinar para todo sempre. Essa doutrina da ressurreição, ela é importantíssima para a nossa fé. Sem a doutrina da ressurreição, a obra de Cristo, ou melhor, sem a ressurreição, a obra de Cristo estaria incompleta. A cruz é o ápice da sua obra, é o sacrifício máximo, mas a cruz se completa com o túmulo vazio. Nós adoramos o Cristo que morreu na cruz, mas nós adoramos o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem que os apóstolos nos ensinaram, e essa é a mensagem que a igreja tem anunciado ao longo do tempo. E se Cristo não houvesse ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé seria vã, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15. Por isso nós vamos passear pelo texto bíblico agora, para aprendermos um pouco mais sobre esta doutrina da ressurreição e as implicações dela para a nossa caminhada de fé. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a ressurreição de Cristo foi uma vitória anunciada, uma vitória predita, uma vitória anunciada primeiramente pelos profetas. Salmo capítulo 16, verso 10, Davi, em um salmo messiânico, nos diz o seguinte: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Se você lê esse texto de Salmos, talvez você tenha a interpretação de que é Davi que está falando dele mesmo. E, de fato, essa foi a forma como o povo de Israel interpretou esse texto por muito tempo, entendendo que, na verdade, era Davi falando dele mesmo. Mas ali não era Davi falando dele mesmo, ali era o Davi na condição de profeta, falando de Jesus, falando do Cristo. Tanto que Pedro, na pregação do Pentecostes, lá na mensagem do Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, do verso 29 ao verso 32, ele interpreta essa passagem do Antigo Testamento e aplica ela à pessoa de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Outros profetas do Antigo Testamento também disseram o seguinte: Isaías capítulo 26, verso 19, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Oséias capítulo 6, verso 2 também nos diz o seguinte: depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Isso são os profetas já dizendo para nós, já alertando o povo de Deus, de que o escolhido de Deus, o Cristo de Deus, haveria de morrer, mas ele ressuscitaria como comprovação da sua fidelidade, da sua obediência a Deus, dando a ele a condição de ter vida. Por isso, Jesus Cristo, diante dessa situação, diante dessa mensagem que já estava sendo anunciada, ele conversando com os discípulos no caminho de Emaús, diz o seguinte, lá em Lucas capítulo 24, verso 27, 46 e 44, 46 e até capítulo 24, versos 27 e depois os versos 44 e 46, nos diz o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava da Escritura. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco,
e estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. A vitória já estava anunciada e decretada, pois o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo, como nós lemos em Apocalipse capítulo 13, verso 8. Esta vitória já havia sido anunciada pelos profetas. Os apóstolos, entendendo o anúncio dos profetas, aplicaram a pessoa de Jesus Cristo, porque na pessoa de Jesus Cristo, o que os profetas haviam anunciado se cumpriu. O escolhido de Deus padeceu, mas ressuscitou. O escolhido de Deus aparentemente foi derrotado, mas na sua morte ele conquistou a vida, na sua morte ele conquistou para nós a vida eterna. Por isso ele pode dizer que assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. É interessante como Jesus Cristo repete isso diversas vezes ao longo da sua caminhada com os discípulos. Ele fala mais de uma vez isso aos discípulos e os discípulos não haviam entendido. Aparentemente eles se tocavam apenas na parte do sofrimento, apenas na parte da perseguição, tanto que mais de uma vez eles tentam corrigir Jesus, dizendo: não, Senhor, isso nunca acontecerá com o Senhor, não deixaremos que isso aconteça com o Senhor. E Jesus repete: olha, eu vou padecer, eu vou morrer, eu serei perseguido, serei injuriado, eu serei morto, mas eu ressuscitarei. E por que Jesus pode dizer isso com tranquilidade? Porque ele entende, assim como as Escrituras haviam nos garantido, como nós vimos na semana passada, que aquele que cumprir a lei do Senhor, ele viverá. Aquele que cumprir a lei do Senhor, aquele que fizer a vontade de Deus, aquele que obedecer ao Senhor, aquele que obedecer toda a vontade e o conselho de Deus, encontrará vida na obediência. E Jesus Cristo, ao obedecer toda a lei do Senhor, a fazer exatamente tudo aquilo que ele havia, tudo aquilo que o Pai lhe havia ordenado, ele pode então clamar para si o direito de vida, e ele pode dizer: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Porque a morte não terá poder sobre mim, porque a morte já estará derrotada. No momento da minha morte, eu derrotarei a morte, porque eu obedeci à lei do Senhor até a morte e até a consumação. Por isso, meus queridos, o próprio Cristo já havia anunciado aos seus discípulos e, consequentemente, anunciado a nós que ele haveria de morrer, mas haveria de ressuscitar no terceiro dia. E essa vitória, essa ressurreição, a garantia dessa vitória é uma vitória incontestável. Contestar vitórias não são coisas do tempo moderno. Nós estamos acompanhando aí as eleições dos Estados Unidos, os candidatos contestando ali os votos uns dos outros, o candidato que aparentemente perdeu contestando aquele que aparentemente venceu, e isso não é novidade. Desde tempos remotos, os perdedores não costumam aceitar muito bem a sua derrota, mas Jesus Cristo deixou claro a todos, e ao longo da sua história, a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo e a sua ressurreição se tornaram incontestáveis. A primeira razão pela qual nós podemos reconhecer essa incontestabilidade da vitória de Cristo é o túmulo vazio. A própria existência do túmulo vazio, Mateus registra que um anjo do Senhor removeu a pedra de cerca de 2 toneladas que fechava o sepulcro de Jesus, lá em Mateus 28, do verso 2 ao verso 4. Certamente isso não foi para facilitar a saída de Cristo do túmulo, porque nós podemos ver muito bem ao longo dos próximos dias que a matéria já não é mais um empecilho para Cristo. Por mais de uma vez nós vamos ver Jesus Cristo aparecendo em um lugar, desaparecendo, aparecendo em outro, atravessando paredes. De um lado ele aparece em algum momento, em segundos depois ele já está em outro lugar. A matéria já não é mais um empecilho para ele, porque ele já está com o corpo glorificado, com o corpo transformado, o corpo que já não é mais suscetível aos limites do tempo, ou aos limites da matéria, ou aos limites do pecado. Então, para que tirar aquela pedra, se ele poderia atravessar a pedra? A pedra é retirada para que fique como um alerta, para que fique como uma demonstração visível para todos que aquele túmulo estava vazio. Além do mais, se nós entendermos, nós lembrarmos da mensagem, do texto, na verdade,
o texto nos diz que havia uma guarda, haviam dois guardas romanos estavam à porta e havia um selo romano naquela pedra. Havia uma marcação, um selo feito lá com materiais, provavelmente com cera de mel de abelha e algum tipo de marcação que deixasse claro que aquela pedra foi encostada ali e foi marcado, e se qualquer coisa tivesse tirado ela do lugar, o selo então seria quebrado. E aquilo fica claro que havia uma preocupação das autoridades romanas para que aquela pedra permanecesse lá, porque já havia a suspeita de que algo aconteceria, porque Cristo já estava anunciando há muito tempo que ele morreria, mas ele ressuscitaria. Tanto é que as fake news, já também não são coisas modernas, já corriam naquele tempo. Naquele tempo, correu-se um boato de que os discípulos tiraram o corpo de Cristo daquela sepultura e o esconderam, para então dar a comprovação de que Jesus Cristo havia ressuscitado. Ora, isso é contraditório com o comportamento dos discípulos. Se os discípulos estivessem de fato tramando um esquema, uma notícia falsa dessa, para ganhar a simpatia do povo, para fazer algum tipo de revolta popular, isso não faz sentido, porque logo depois da morte de Cristo, os discípulos se debandam cada um para uma direção, eles se espalham, eles não ficam mais juntos, cada um vão para uma direção. Nós vimos aqui alguns discípulos voltando no caminho de Emaús. Se você olhar para o mapa da região, Jerusalém, que era onde Jesus Cristo havia sido sepultado e onde ele disse que ressuscitaria, ele disse para os discípulos: permaneçam em Jerusalém até que eu volte, até que eu ressuscite. Ali em Jerusalém fica para um lado, Emaús fica para outro lado, e os discípulos estão indo no caminho oposto à direção de Jerusalém, porque eles não acreditavam que Jesus Cristo havia de ressuscitar. Da mesma forma, Pedro volta para a sua profissão original, volta a ser pescador, volta a pescar, porque havia se dado por derrotado. Os demais discípulos são debandados, cada um em uma direção. Se de fato eles estivessem preocupados em fazer um estratagema ali para enganar as pessoas, eles não teriam se debandado, não teriam se distanciado uns dos outros, eles estariam juntos, estariam caminhando juntos. Mas esse não é o relato nem bíblico, nem extra-bíblico sobre o comportamento dos discípulos após a morte de Jesus. Da mesma forma, os inimigos de Jesus também não faz sentido pensarmos que os inimigos de Jesus teriam tirado o corpo de Jesus de lá para então trazer algum tipo de contra-argumento à fala dos discípulos de que Jesus havia ressuscitado. Lembre-se de Pentecostes. Pentecostes ocorre 50 dias após a ressurreição de Cristo. O texto de Atos é muito claro, dizendo que apenas 50 dias depois da ressurreição de Cristo acontece o Pentecostes, e 50 dias é menos de 2 meses, é tempo mais do que suficiente para que as pessoas ainda se lembrem com muita tranquilidade dos eventos que haviam acontecido ali em Jerusalém durante a Páscoa em que Jesus Cristo é morto. E quando Pedro se levanta no meio daquela multidão, pregando para provavelmente mais de 6.000 pessoas, Pedro então diz: olha, Jesus Cristo ressuscitou, e é esse Cristo que ressuscitou que nós estamos anunciando a vocês. Se os inimigos de Cristo tivessem roubado o corpo de Cristo, eles poderiam muito bem trazer uma prova ali naquele momento e trazer os discípulos e colocar os discípulos em desgraça diante de todas as pessoas, mostrando na prática que o argumento deles era falacioso. Mas pelo contrário, porque os inimigos do Evangelho, os inimigos dos apóstolos, os inimigos de Cristo não têm argumentos contra o fato da ressurreição, eles tentam calar os discípulos por meio da violência, por meio da perseguição. Ao longo dos primeiros capítulos de Atos, nós vemos pelo menos por 2 vezes os discípulos sendo presos, surrados e muitas vezes humilhados em praça pública e recebendo uma ordem clara e direta da liderança religiosa para que eles não mais anunciassem a Jesus Cristo. Mas nós vimos quando estudamos a carta de Atos, o livro de Atos, que os discípulos olharam para aqueles homens e disseram: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Então, meus queridos, só nos resta uma explicação para o túmulo vazio.
é a explicação que o texto bíblico nos dá de que Jesus Cristo ressuscitou. Então, essa explicação já é a primeira demonstração de que o túmulo vazio é uma prova incontestável da ressurreição de Cristo e da vitória de Cristo. Outra prova incontestável são as aparições de Cristo, os testemunhos oculares. Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 a 8, ele faz um resumo de quantas pessoas viram Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo já ressuscitado. Ele diz, olha, primeiro vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12, Cefas aqui é Pedro, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. Mais de 500 pessoas viram o Cristo ressurreto. Mais de 500 pessoas que viveram durante o período da escrita do texto bíblico, especialmente do Novo Testamento, viram o Cristo ressurreto com os seus olhos. Eles testemunharam Cristo sendo morto na cruz, sendo sepultado, e testemunharam o mesmo Cristo ressurreto diante deles. A certeza de que Jesus Cristo de fato estava vivo transformou o comportamento daqueles homens e mulheres. Como nós comentamos anteriormente, após a morte de Cristo, os discípulos se debandam cada um para um lado. Mas quando eles se deparam com o Cristo ressurreto, isso altera o comportamento deles e dá a eles a confiança de que Cristo de fato havia vencido, e ao vencer, eles poderiam ter a certeza de que junto com Cristo, eles também venceriam. Tanto é que o apóstolo Paulo diz o seguinte, ainda na carta de primeira carta aos Coríntios, nos mesmos versos que nós lemos, lendo agora o verso 11, lá no finalzinho ele vai dizer o seguinte, ele diz anteriormente, primeiro vos entreguei o que também recebi de Cristo, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, ele está falando eles aqui são os outros apóstolos, quer tenha sido eu que preguei isso a vocês, quer tenha sido eles, os outros apóstolos, que pregou isso a vocês, é isso que pregamos e é nisso que crestes. No que cremos? Cremos que Jesus Cristo ressuscitou e o Cristo ressurreto é o Cristo vitorioso. Por isso nós podemos ter esperança e confiança de que o Jesus Cristo que nos é apresentado no texto bíblico não é um Deus derrotado, mas é um Deus vitorioso, é um Senhor vitorioso, é o Rei vitorioso. Outra característica que nós podemos ver a partir do texto bíblico, da certeza da ressurreição de Cristo, é a observância do domingo. Não há no texto bíblico nenhuma ordenança específica sobre domingo. Não há nenhum texto no Novo Testamento dizendo, a partir de hoje vocês se reúnem no domingo. Mas os discípulos perceberam que Jesus Cristo ressurge no domingo, ele aparece aos discípulos por mais de uma vez, sempre aos domingos. O apóstolo João tem a sua visão apocalíptica num domingo. A igreja então logo entendeu que o domingo tinha um significado especial para o corpo de Cristo, para a igreja. Nós podemos perceber que a igreja dá valor ao domingo porque Jesus Cristo ressuscitou em um domingo. É por isso que nós nos reunimos em um domingo. Nós não nos reunimos no domingo, por convenções humanas ou porque é o dia do descanso segundo o nosso calendário. O dia do descanso está no nosso calendário porque Cristo ressuscitou no domingo. É porque Cristo ressuscitou no domingo e é porque a igreja sempre se reuniu no domingo que as autoridades foram obrigadas a aceitar a necessidade de um dia de descanso. Porque enquanto para os judeus o sábado significava o descanso da lei, o descanso da terra prometida, para os cristãos o domingo significa o descanso eterno, o descanso da terra prometida, de novos céus e nova terra, sabendo que se os judeus foram libertos num sábado, nós, como um povo completo, fomos libertos num domingo, porque foi num domingo em que Cristo rompeu os grilhões da morte e venceu a morte, e vencendo a morte, nós vencemos com Ele. Então nós nos reunimos no domingo, não por convenções humanas, mas porque cremos que a obra salvífica do Cristo de Deus foi completada no domingo. No domingo nós nos lembramos que a ressurreição de Cristo e encontramos a verdade,
No domingo nos lembramos que a ressurreição do Cristo e encontramos a verdadeira libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. No domingo nós nos lembramos que a ressurreição do Cristo e encontramos o verdadeiro descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. A nossa reunião dominical é um anúncio vivo, constante e perene de que Cristo venceu e está vivo. Por fim, quero passar agora a fazer uma análise do significado da ressurreição de Cristo. E um significado destrinchado aqui em subsignificados. Primeiro, eu quero entender com vocês o significado teológico da ressurreição de Cristo. A ressurreição é a demonstração do poder de Deus. O poder de Deus que vence a morte e o pecado. Se você se recorda, na semana passada, nós falamos que Moisés, ou melhor, Paulo, explicando a lei a partir da ótica mosaica, ele diz, olha, desde Adão até Moisés a morte reinou. Reinou por quê? Porque não havia ainda a lei do Senhor. A partir do momento em que a lei do Senhor é introduzida na humanidade, é introduzida perante os homens, a morte então começa a perder o seu domínio sobre a raça humana, quando ela havia conquistado por meio do pecado de Adão e Eva. E então, quando Cristo completa a lei do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo, ou seja, o cumprimento completo da lei se dá em Cristo, quando Cristo cumpre toda a lei, ele então vence a morte e vence o pecado, e vencendo a morte e vencendo o pecado, nós temos agora a convicção de que Deus é todo-poderoso. Não há nada mais que esteja diante de Deus que possa afrontá-lo de alguma forma, porque o pecado que afrontava a Deus a partir da queda de Adão e Eva não afronta mais a Deus, porque o pecado já foi derrotado na pessoa de Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. A ressurreição é a demonstração do poder de Deus. A ressurreição é a demonstração da veracidade e cumprimento das Escrituras e das palavras do próprio Cristo. As Escrituras anunciaram que o rei enviado, que o Messias enviado venceria, ele não seria derrotado. Cristo mesmo diz, eu morrerei, mas ressuscitarei, e isso se cumpre, porque Cristo ressuscitou. Nós podemos confiar que a palavra de Deus é verdade, e a palavra de Deus é real, e ela se cumpre em toda a sua extensão. A ressurreição é a demonstração da divindade de Jesus, pois só o autor da vida tem poder sobre a morte. Quando Jesus Cristo ressurge dentre os mortos, todo o poder lhe é dado nos céus e na terra. Ele mesmo diz isso aos discípulos, quando ele encontra os discípulos para dar a grande comissão, ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, anunciando a eles, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É somente um Cristo que é divino, o Deus encarnado entre nós, que tem o poder para dizer, eu tenho autoridade sobre todas as coisas, porque eu venci aquilo que tinha domínio sobre a raça humana. A morte que tinha domínio sobre a raça humana está derrotada pela ressurreição de Cristo na cruz. A ressurreição é a demonstração do cumprimento eficaz da obra de Cristo e a aprovação da parte de Deus. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos, aquele que os cumprir, por eles viverá. Levíticos 18, 5. A ressurreição é a demonstração de que Cristo cumpre toda a lei, porque Cristo cumpre toda a lei e é aprovado por Deus, e a sua obra é aprovada por Deus. A morte não tem poder sobre ele, a morte não pode clamar direito sobre Cristo, porque a palavra de Deus havia dito, guarde os meus estatutos, guarde os meus mandamentos, e aquele que os cumprir, por eles viverá. Por isso Cristo não permanece morto, por isso a morte não tem poder sobre ele, porque ele obedeceu à lei, e porque Deus ressuscitou ele dos mortos. É exatamente a demonstração de que Deus aprovou a obra de Cristo. Ainda um significado soteriológico, um significado salvífico para nós. A ressurreição é a garantia da nossa regeneração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
É porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos que nós temos a garantia e a certeza de que seremos regenerados pelo poder de Deus. Quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a certeza que nós temos de que Ele regenerará o nosso coração endurecido, nosso coração de pedra, que Ele regenerará a nossa natureza pecaminosa, é o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. É porque a morte não tem mais poder sobre um de nós, é porque ela foi derrotada por um de nós, porque ela entrou no meio de nós por um de nós. O texto de Romanos nos diz que pela desobediência de um homem, a morte entrou no meio dos homens, mas pela obediência de um outro homem, a morte foi derrotada e tirada do meio dos homens. Por isso, é porque Jesus Cristo obedece, é porque Jesus Cristo então ressuscita, que nós temos a garantia de que seremos regenerados se confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A ressurreição é a garantia da nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25, ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Porque os nossos pecados foram cravados no madeiro, na pessoa de Jesus Cristo, no seu sacrifício, porque os nossos pecados foram expiados pelo sangue derramado de Cristo na cruz. É por isso que nós temos a certeza de que na sua ressurreição nós encontraremos justificação. Na sua ressurreição nós teremos os nossos pecados perdoados diante de Deus. A ressurreição é a garantia do perdão dos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Ora, porque Cristo ressuscitou, é que nós temos a plena convicção de que o pecado não tem mais poder sobre nós. Deixe-me fazer um breve comentário rápido antes de passarmos ao próximo ponto. Isso é importantíssimo para que você entenda. O cristão tende sempre a ter um comportamento passivo diante do pecado, porque nós repetimos constantemente que nós somos falhos, que nós ainda não fomos completamente justificados, ainda não fomos completamente regenerados, porque ainda estamos numa caminhada de santificação, e isso tudo é verdade. O texto bíblico diz que nós estamos sendo santificados nessa caminhada, nós seremos santificados por completo na volta de Cristo, mas o que diferencia o nosso estado atual do nosso estado anterior é porque agora você, em Cristo Jesus, tem a capacidade de dizer não ao pecado. O cristão não precisa pecar. Ele pode dizer não ao pecado. E por que ele pode dizer não ao pecado? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. É porque Cristo ressuscitou dentre os mortos que nós temos a certeza de que nossos pecados foram perdoados. E é por isso que nós podemos repetir o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos repetir as palavras dele ainda em Romanos, dizendo que nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É porque nossos pecados foram perdoados, que nós temos a plena certeza que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso nos dá a plena convicção de que nós podemos dizer não ao pecado e podemos viver uma vida que agrada a Deus. Por fim, a ressurreição é a garantia do sentido da nossa fé. Como o apóstolo Paulo vai dizer também em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também é vã a vossa fé. Por que nós pregamos Cristo todas as semanas nesse púlpito e em qualquer outro púlpito de uma igreja cristocêntrica espalhada na face da terra? É porque Cristo ressuscitou. É porque nós temos a plena convicção de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É porque temos a convicção de que a cruz e o túmulo estão vazios. É porque nós temos a convicção de que o trono está ocupado pelo Rei vitorioso. É que nós anunciamos Cristo todas as semanas e onde quer que estejamos. Por isso a nossa fé não é em vão, por isso a nossa fé e a nossa pregação não é inútil. Por fim, quero trazer também um significado vivencial, um significado para a nossa própria existência. A pregação da igreja não se baseia em fábulas ou em mitos inventados, mas ela se baseia no que Deus realizou na pessoa de Cristo Jesus e está registrado nas Escrituras.
Na evangelização, a igreja declara a sua fé na ressurreição de Cristo e anuncia a remissão dos pecados para todos os que creem no Senhor que morreu e ressuscitou. E mais, foi após a ressurreição do Senhor Jesus que ele dá a grande comissão, que ele nos ordena a grande comissão. E é por isso que nós temos poder e autoridade para anunciar a remissão de pecados, o perdão de pecados, a transformação de vida para todas as pessoas, porque Cristo ressuscitou, porque de fato Ele está vivo. E por fim, quero fazer agora também algumas aplicações futuras do que significa a ressurreição de Cristo para nós. A ressurreição é a vitória de Cristo, ou melhor, a ressurreição e a vitória de Cristo são os fundamentos da esperança futura da nossa ressurreição. Nós cremos que, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque Ele é a primícia dos que dormem, daqueles que não estão mais dominados pela morte, que nós temos a plena convicção de que um dia, ainda que a morte nos tome por um instante, ela não terá domínio total sobre nós. Nós ressuscitaremos quando a trombeta soar, quando Cristo romper aos céus e vier buscar o seu povo para entregar para o Pai. Por isso nós cremos, e isso é o fundamento da nossa esperança. Por isso nós não tememos a morte. Por isso nós, como diz o apóstolo Paulo lá na carta também aos Romanos, por isso todos os dias nós somos como aqueles que são entregues ao matadouro, ovelhas como entregues ao matadouro, porque nós temos a plena convicção de que ainda que a morte ataque nossos corpos, ela não tem poder sobre nós, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos e teremos vida eterna diante de Deus, diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito, eternamente. Negar a ressurreição futura dos crentes equivale a negar a historicidade da ressurreição e vitória de Cristo. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós podemos crer que Ele vencerá todo o mal. Por que nós não nos abalamos por completo e não perdemos a esperança quando nós vemos tanta notícia trágica, tanta injustiça na nossa sociedade, tanta injustiça no mundo, tanta maldade no mundo? Porque nós não perdemos a esperança, porque Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele vencerá. E porque nós temos a plena convicção de que Ele vencerá, nós não perdemos a esperança, nós continuamos caminhando, nós continuamos aguardando, anelando a volta de Cristo, para então experimentar a plena perfeição, a plena alegria de viver em um mundo governado pelo justo juiz, pelo justo governante, e ter a plena convicção de que adentraremos em um tempo em que não haverá choro, nem tristeza, nem mágoa, nem ranger de dente. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós cremos que a morte foi vencida. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós podemos afirmar que em Cristo somos mais do que vencedores. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos e venceu, nós temos uma viva esperança. Porque Cristo ressuscitou e venceu, podemos crer e proclamar. Como o apóstolo Paulo nos diz, lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E eu quero convidar você a ler comigo esse texto para encerrarmos essa mensagem. O texto vai estar na sua tela. Quem está acompanhando em casa também aparecerá para você esse texto. Você pode ler juntamente comigo. E lendo esse texto, esta é a razão pela qual nós temos a esperança, pela razão pela qual nós temos plena convicção de que a ressurreição de Cristo é importante para nós e é a garantia da vitória de Cristo e a nossa vitória em Cristo. Vamos ficar em pé para lermos juntos e assim encerrarmos esse momento? Quero que você leia comigo, leia com plena convicção de que esse é o fundamento da sua fé e da sua esperança. Leamos então. A morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, nós estamos agora diante de Ti como igreja, Pai. Nós queremos Te pedir, dá-nos a plena convicção da Tua vitória,
sobre todas as coisas. Dá-nos a plena convicção de que a tua ressurreição nos dá a plena segurança para anunciarmos a tua mensagem e vivermos uma vida sem pecados. Dar-nos a convicção, Pai, de percebermos e entendermos que a tua ressurreição nos garante a vitória final sobre todas as coisas, porque tu és o Rei vitorioso, tu és o Rei majestoso, coroado em glória e em santidade, aquele que venceu a morte, aquele que venceu e pode abrir o livro da vida e assim nos trazer alegria eterna, paz eterna, satisfação eterna e gozo eterno diante de Deus. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a entender isso e a proclamar isso e a viver isso. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.